sejam bem-vindos ao canal da Blue Sky Escola de Idiomas. Eu sou a Teacher Daline e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bastante interessante que tem na língua inglesa chamada Present Perfect. Na verdade, Present Perfect é um tempo verbal que não existe um equivalente assim muito direto ou igual no português. E devido a isso, geralmente traz algumas dificuldades, né, para nós falantes de língua portuguesa quando começamos a aprender e vivenciar mais este tempo verbal, certo? Eu gostaria hoje de abordar dois aspectos do phrasal verb, certo? Ele é usado em diversas situações, então vocês vão perceber que em momentos diferentes, né, realmente em situações distintas, ele é utilizado em língua inglesa. Nem sempre a tradução para o português fica a melhor, né, se traduzirmos literalmente. Por isso que é muito importante que entendamos em que momento este tempo verbal deve ser utilizado, ok? Bom, então vamos explicar um pouquinho, primeiramente, sobre a estrutura do Present Perfect. Vou falar para vocês o que eu costumo chamar e dizer para os meus alunos, que é a fórmula do Present Perfect, tá? O que contém neste tempo verbal, né? O deve sempre conter como uma obrigatoriedade para que possa se constituir, então, uma frase, né, no Present Perfect. Muito bem, então o que nós sempre vamos ter nessas estruturas de Present Perfect é o uso do auxiliar have ou has mais o past participle. Bom, vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso. Have ou has nós vamos utilizar de acordo com o sujeito. Então, se estivermos falando de I, you, we e they, usamos o auxiliar have. Se estivermos nos referindo a he, she e it, usamos então o auxiliar has, ok? O has, então, é a terceira pessoa, né, do singular do verbo have, ok? Então, você identifica o sujeito e usa have ou has. Mas o past participle, o que é o past participle? Nós chamamos, né, no português de particípio passado. Normalmente é quando o verbo tem a terminação ado, edo, ido, comprado, lido, corrido, comido, certo? No inglês, quando nós temos verbos irregulares, o past participle, ele é a terceira coluna dos verbos irregulares. Então, vocês que já conhecem um pouquinho mais de inglês sabem que, né, normalmente nós trabalhamos com o infinitivo, o simple past e o past participle, que é a terceira coluna, então, dos verbos irregulares. Então, se pegarmos, por exemplo, o verbo give, temos give, que é o infinitivo, gave, que é o passado, e given, que é o particípio passado, a terceira coluna dos verbos irregulares. Beleza? Muito bem. Mas aí vocês vão me perguntar, teacher, mas e se o verbo é regular? Bom, mais fácil ainda. Se o verbo for regular, ele simplesmente vai ter a terminação ed. Tá? Então, o verbo work, por exemplo, infinitivo work, simple past worked, né? E past participle worked também, ok? Então, tentem lembrar, gravar essa fórmula. Have or has plus the past participle. Muito bem. Então, a estrutura, né, a regrinha, a fórmula ali vocês já conhecem. Agora nós vamos falar, então, sobre os dois usos que eu gostaria de apresentar para vocês neste vídeo. Como eu mencionei, não são os únicos, tá? Vocês vão encontrar em outras situações, mas essas acredito que sejam as mais usuais, mais comuns, com que vocês vão se deparar com essa estrutura do Present Perfect. Muito bem. O primeiro uso, tá, nós utilizamos quando queremos nos referir a algo que começou no passado e que nós fazemos até hoje, ok? No português, nós não temos um tempo verbal que faça essa mescla, né? Nós falamos eu trabalho ou eu trabalhei, né? Por exemplo, se não trabalho mais, uma ação encerrada.
No inglês, tudo que iniciou no passado e que nós fazemos até o tempo presente, nós usamos o present perfect. Então, essa estrutura que eu falei, né, anteriormente para vocês, ok? Então, esse é um uso, ação que começou no passado e que continua até o tempo presente. Vamos ver alguns exemplos, confiram aí. Ok, vamos então ao nosso primeiro exemplo. I've taught English for more than 20 years. I've taught English for more than 20 years. Então, esse I've é a contração do I have, ok? Que na fala, normalmente, a gente usa a forma contraída. E o que eu quis dizer com esta frase, né? A tradução seria simplesmente: eu dou aula de inglês há mais de 20 anos. Mas eu preciso utilizar essa estrutura de present perfect, have taught, porque eu comecei a ensinar inglês, né? Há mais de 20 anos atrás. E continuo até o momento fazendo essa atividade, certo? Então, é algo que iniciou no passado e ainda acontece, ainda é verdadeira no presente. Então, I've taught English for more than 20 years. Vamos ao segundo exemplo. My parents have been married for 50 years. My parents have been married for 50 years. Então, aqui também traduziríamos por meus pais estão casados ou são casados há 50 anos. Mas, de novo, se vocês observarem, tem este raciocínio. Eles se casaram há 50 anos atrás e permanecem casados até hoje. Então, tem de novo essa mescla que eu mencionei de passado com presente, certo? Vamos a um terceiro e último exemplo. Susan has lived in the same house all her life. Susan has lived in the same house all her life. Bem, aqui também vocês podem perceber que nós dissemos que a Susan mora na mesma casa a vida toda, né? Sempre morou lá neste mesmo lugar. Então, desde que ela nasceu, né, ela começou a morar nessa casa e mora até hoje. Ela tem 20 anos, 30 anos, não sabemos, mas durante toda a vida dela, ela mora na mesma casa, ok? Então, gravem este uso, isso é muito importante para que você reconheça. Sempre que você for falar de algo que começou no passado e continua até o presente, usamos a estrutura de present perfect. Eu trouxe exemplos de passados bem passados, né? Da aula 20 anos, são casados há 50 anos, mas pode ser um passado bem recente, tá? Que começou há 6 meses, por exemplo, 1 ano, tá? Então, o tempo, é um passado muito distante ou não, isso não interfere. Mas, tendo começado no passado e que continua até hoje, present perfect. Muito bem. O nosso segundo, eu disse que eu traria 2 usos, né? O segundo uso que eu gostaria de abordar com vocês, eu costumo chamá-lo de experience, tá? Experiência. Então, quando nós formos falar de algo que nós já fizemos, né? Em algum período da nossa vida, ou mais de uma vez, tá? Mas nós trazemos esse conteúdo, esse conhecimento, essa realmente experiência até hoje, nós usamos o present perfect também. A mesma estrutura, have ou has, mais o particípio passado, ok? Vamos então a alguns exemplos para que fique mais claro e vocês possam entender melhor. I've been to Rio many times. I've been to Rio many times. I've, como eu já falei, I have, né? Been to Rio many times. Então, a tradução seria: eu já estive no Rio muitas vezes. Então, essa é uma experiência minha. Eu já visitei, já fui para a cidade do Rio de Janeiro muitas vezes, diversas vezes, ok? Então, eu posso te contar, te dar dicas de como é que é a cidade, porque eu já estive lá diversas vezes. É uma experiência que eu tenho.
Outra. Peter has never studied French. Peter has never studied French. Então, aqui nós temos que o Peter nunca estudou francês, tá? Então, essa é uma experiência dele. Na verdade, uma falta de experiência, né? Algo que ele nunca fez. Mas é a vivência dele, é a história dele. Então, o Peter has never studied French. E uma terceira frase, um terceiro exemplo, para a gente concluir, então, esse caso do perfect de experiências, poderíamos trazer uma pergunta. Have you ever eaten Thai food? Have you ever eaten Thai food? Você já comeu comida tailandesa? Ou seja, alguma vez na sua vida, né, até hoje, se você já teve essa experiência de comer comida tailandesa, ok? Então, quando você for perguntar, né, essa estrutura é bem clássica, bem comum, assim, em língua inglesa. Sempre que a gente quiser saber se alguém já fez algo, né, pelo menos alguma vez na vida, nós usamos essa estrutura. Have you ever... Não esquecendo que esse nananã é um verbo, então, no particípio passado. Então, have you ever flown by helicopter? Have you ever studied Spanish? Have you ever been to Europe? Ok? E outros tantos exemplos que vocês poderiam pensar. Tá bem, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse assunto é muito interessante, ele é muito importante, tá? Se usa muito essa estrutura em língua inglesa. E como eu falei no início, gera às vezes um pouquinho de dificuldade para nós falantes de português, porque a gente não consegue fazer uma equivalência assim muito igual, né? Muito direta. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda bastante. Deixe lá o seu comentário, né? O seu joinha, o seu like também é muito importante. E nos vemos na próxima. Um beijo grande. Até lá. Tchau, tchau.